Então, o objetivo dessa aula e das próximas é chegar numa resposta aqui, ó. Como lidar com a resistência, defesa e oposição do paciente na psicoterapia. Esse é o meu principal propósito, tá bom? Transmitir para vocês como lidar com essas situações de resistência, defesa e oposição. E ao lidar com as situações de resistência, defesa e oposição do paciente, aos poucos a carreira profissional vai se consolidando dentro do consultório, tá ok? Como ponto de partida, definição, o que é oposição, o que é defesa e o que é resistência, tá bom? Por oposição, todas as vezes ao longo das aulas, dessa aula e das demais que teremos aqui, todas as vezes que eu falar de oposição, eu vou estar falando de um comportamento ou de uma narrativa do paciente, contrário ou em direção oposta à psicoterapia. Tá certo? Então são evidências factuais que o paciente demonstra no comportamento ou através de uma narrativa, e isso é contrário ao processo de psicoterapia. Então, oposição tem a ver com comportamento e narrativa, tá bom? Defesa, ela é o processo psicológico defensivo, é a defesa psicológica, o artifício psicológico. Então, oposição, comportamento e narrativa, defesa é o processo psicológico do paciente. Tá bom? E resistência é o ato de resistir, o ato de não aceitar, é o ato de negar-se, o ato de recusar-se. Né? E aí eu já vou deixar um questionamento aqui que eu vou responder até o final dessa aula. O que o paciente resiste e por que o paciente resiste? Tá bom? E aí eu vou respondendo, eu vou primeiro falar, eu vou dar exemplos de oposição do paciente, depois eu vou correlacionar com a questão das defesas psicológicas e por último eu vou falar da resistência. Então vamos lá prosseguindo. 10 exemplos da oposição do paciente na psicoterapia. E aí você já vai pensando naquilo que eu falei, experiência clínica na relação com os pacientes. Desses 10 exemplos, se você vivencia ou se você já vivenciou algum deles que eu vou passar aqui. 3 exemplos, né? Atrasar na consulta, atrasar para a consulta, faltar na consulta, pedir para remarcar a consulta. Isso é uma coisa muito comum e via de regra o paciente ele vem com justificativas muito bem elaboradas, muito bem intelectualizadas, muito bem racionalizadas, muito bem argumentadas e pode dar a impressão que isso não faz parte da oposição do paciente na psicoterapia, pode dar a impressão que isso faz parte da rotina do paciente, da cotidianidade dele, de que ele realmente tem dificuldades para chegar na psicoterapia. Mas não, tem que analisar cada caso e cada paciente também, cada momento da psicoterapia onde ele vai apresentando esses comportamentos, tá? Depois, em uma aula específica, eu vou falar de uma maneira mais detalhada sobre cada um desses itens, tá bom? Aqui eu só vou dar um panorama geral sobre esses exemplos aí. Então, o paciente que atrasa muito na consulta, que falta na consulta, que pede para remarcar a consulta, fica de olho que isso pode ser um comportamento de oposição dele. Mais 4 exemplos. Atrasar os honorários. Você combina com o paciente todo dia 10, um exemplo, de cada mês, para ele pagar as sessões do mês anterior, e o paciente atrasa. Você combina com o paciente para ele pagar todo final da consulta. Ele termina a consulta e ele paga a consulta. E aí ele vai direitinho ali, aí em um momento ou outro, não trouxe o dinheiro, não trouxe o cartão, não tenho como pagar agora, posso pagar depois. Podem ser exemplos de oposição. Alegar que não tem dinheiro, você combina com o paciente determinados honorários, ele fala, não, tá tudo bem, eu preciso fazer a terapia, eu quero fazer a terapia, eu não posso mais adiar esse processo na minha vida, e aí eu vou pagar esse X que está combinado entre nós. Aí passa um tempo, 2 meses, 3 meses, o paciente começa a falar que não tem dinheiro, tá bom? Então, isso aqui são indicativos. Outro indicativo aqui, pagar os honorários muito abaixo do valor. Você fez lá a sua proposta dos honorários, meus honorários custam X, e o paciente começa a falar que não dá, que não tem jeito, que não vai poder fazer psicoterapia, e você, por algum motivo, leva em consideração aquilo que o paciente está falando e resolve abaixar os honorários, resolve flexibilizar os honorários, mas muito abaixo do valor.
tá? Digamos assim, metade do valor, ou às vezes até abaixo disso. Fica de olho, né, que pode ser uma manifestação da oposição do paciente à psicoterapia. Um outro item, pedir para ser atendido a cada 15 dias. Aí vem com a alegação, eu não tenho dinheiro. Posso fazer a cada 15 dias? Porque se for 4 vezes ao mês, uma vez por semana, e vai ter aqueles meses que serão 5 semanas, eu não vou conseguir pagar. E você pode notar aqui que esses 4 itens, eles estão correlacionados a dinheiro. Se a gente voltar aqui no slide anterior, esses itens aqui estão correlacionados a como o paciente administra o tempo dele. Tá certo? 3 itens relacionados a tempo, 4 itens relacionados a dinheiro. Então esse negócio de tempo e de dinheiro, eles são uma das principais objeções que, sem o paciente perceber, ele vai colocando ali na relação com a gente dentro do consultório. Isso vai inviabilizando, tá certo? O processo de psicoterapia. E aí o que acontece? Vou pôr mais 3 itens aqui de oposição. Uma desistência repentina, ou o paciente desaparece sem dar notícias, ou até fica devendo os honorários. Isso aqui pode ocorrer tudo junto, ou pode ocorrer só um ou outro. Tá? Desistência repentina. O paciente está lá com você, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, início da psicoterapia. Você ainda está nos primeiros passos com o paciente já teve aí uma certa melhora, e aí quando chega em determinada consulta, no final da consulta, nos últimos 5 minutos, antes de acabar o tempo, ele comunica que não vai mais participar da terapia, que não vai mais fazer a terapia. E aí, novamente, ele vai alegar lá uma desculpa muito bem organizada, muito bem elaborada, para poder justificar a ausência dele na terapia, tá bom? Então, a desistência repentina é aquela que o paciente ele não dá um aviso prévio, estou pensando em parar, talvez eu não consiga prosseguir por motivo X, Y, Z, e ele converse com você sobre isso durante um tempo, durante algumas consultas. A desistência repentina é que ele simplesmente não dá aviso prévio e ele vai lá, no último minuto da consulta, nos últimos minutos da consulta, ele comunica que está parando a psicoterapia. E aí você fica sem reação. Comportamento opositor do paciente, narrativa opositora do paciente, tá? Ou tem outros pacientes que eles nem aparecem na consulta, eles simplesmente desaparecem. Eles não dão notícias, tá ok? E aí tem aqueles que terminam repentinamente, tem aqueles que desaparecem e tem aqueles que ainda ficam devendo os honorários, tá bom? Mas vai chegando nesse patamar aqui, por quê? Porque você não se ateve na relação com o paciente sobre esses detalhes de dinheiro e sobre esses detalhes de tempo. E aí o negócio vai ficando, chega em algum momento que desencadeia, essas situações aqui, tá bom? Mas eu costumo dizer que antes de chegar nisso aqui, o paciente ele vai dando indícios de que ele não está investindo na psicoterapia, né? Ele não investe a energia dele na psicoterapia. E como é que isso fica representado? Quando ele não investe o tempo, quando ele não investe o dinheiro. Então, não investimento de tempo e não investimento de dinheiro na psicoterapia pode ser um indicativo factual de que o paciente não está investindo o interesse, a vontade, a energia dele na psicoterapia. Tá ok? Bom, aí eu falei um pouquinho aí da questão da oposição do paciente, né, que são comportamentos e narrativas, mas a oposição nunca está sozinha. Né? Existe um ciclo interativo, tá ok? Entre resistência, defesa e oposição. Aí lembrando aquilo que eu falei lá no início da aula, sobre no quesito das definições, o que é uma oposição, o que é uma defesa, o que é uma resistência. Tá? Então, a oposição é o comportamento e a narrativa do paciente, contrária à psicoterapia. A resistência é aquilo que no íntimo ele não quer tocar,
que ele recusa tocar, que ele nega tocar, e a defesa ele é o processo psicológico. Bom, por que é um ciclo e por que ele é interativo? Ele é um ciclo porque ele toma como ponto de partida cada um desses elementos aqui. Ele pode se iniciar na resistência, a resistência vai retroalimentando a defesa e a defesa vai retroalimentando a oposição e a oposição vai retroalimentando a resistência. E por aí vai. A resistência vai retroalimentando a oposição vai retroalimentando a defesa e a defesa vai retroalimentando a resistência. Por isso ele é um ciclo, porque ele é contínuo, e ele é interativo porque um vai alimentando o outro. E quanto mais perdurar este ciclo dentro do processo de psicoterapia, menos disposição o paciente terá para o processo. E aí o que acontece? Vai ser uma psicoterapia de curto prazo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Né? Se você já atende no consultório de psicologia, se você principalmente é iniciante, primeiro ano de profissão, segundo ano de profissão, terceiro ano de profissão, né? Ou você trabalhou numa empresa, trabalhou no hospital durante 10 anos e agora está migrando para o consultório de psicologia, está lá nos primeiros anos de trabalho dentro do consultório de psicologia, né? Digita aí nos comentários, me diz se você passa por experiências ou já passou por experiências de ter a psicoterapia de curto prazo, 3 meses, 4 meses, 6 meses e alguma coisa acontece e o paciente não prossegue. E o paciente não prossegue, e aí eu vou falando, essa é a minha opinião, não é de outro professor, não é de autores de teoria XYZ, não, é a minha experiência, minha opinião com base na experiência clínica em 15 anos de trabalho. Existe um ciclo de resistência, defesa e oposição do paciente, isso aqui faz parte do ser humano. E se nos primeiros meses de psicoterapia você não se ater a trabalhar uma intervenção nesse ciclo, o paciente ele vai fortalecer, certo? A oposição dele, as defesas e a resistência, e ele por si só, ele vai, de alguma maneira, ele vai encerrar o processo de psicoterapia e você vai ficar lá no seu consultório com uma agenda esvaziada, com poucos pacientes, sem rentabilidade financeira com base naquele trabalho, você não vai conseguir consolidar a carreira profissional, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão desse ciclo interativo, resistência, defesa e oposição. Ele é contínuo, ele se retroalimenta, eu já falei, ele é contínuo porque ele não tem fim, é um jeito de ser do paciente. Eu arrisco dizer que esse é um jeito de ser do ser humano, esse ciclo aqui, ó. O ser humano ele vai evitando mexer em questões íntimas, tá certo? E quanto mais ele tiver a oportunidade de adiar, tocar nas questões íntimas, ele vai fazer isso. E aí podemos até contextualizar como é que isso aparece na relação com os nossos pacientes. Presta atenção. O paciente chega como? Na maioria das vezes, digamos assim, 99%, 99% dos pacientes. Chega como? Em crise. O paciente chega em crise, com muito conflito, com muito aflito, com muita angústia. Muitos desses pacientes chegam com crise de ansiedade, transtorno do pânico, ideação suicida, automutilação, depressão e por aí vai. As patologias são várias. Mas por que o ser humano chega nesse ponto de adoecimento psíquico? Porque ele vai evitando, a partir da resistência, ele vai evitando tocar em determinados aspectos íntimos, né? Ele vai se defendendo de que ele é uma pessoa que precisa de cuidados e ele vai manifestando comportamentos de opositor às suas próprias patologias. Tá ok? Só que chega um momento da vida, passa uma década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, e o paciente com 40, 50 anos, ou pode ser antes, com 25 anos, 30 anos, 20 anos,
Chega uma hora que o paciente adoece, e aí ele vai para o consultório. O paciente que bate na porta do seu consultório, já adoecido, ele é um paciente que adoeceu porque ele se negligenciou. E essa é a minha opinião, tá ok? Com base naquilo que eu fui verificando na relação com os pacientes. Eu tive vários pacientes, à medida que eu fui aprendendo a lidar com isso, tive vários pacientes que prosseguiram no processo de psicoterapia comigo e ficaram uns bons anos. Esses pacientes, chegou em algum momento do trabalho que nós fomos percebendo que aquela problemática inicial, crise de ansiedade, transtorno do pânico e outras coisas mais, não era o principal motivo, né, para ele ficar na terapia. Foram aparecendo outras complicações muito íntimas e muito profundas que no primeiro momento elas passaram desapercebidas. E aí o que eu fui entendendo? Que o paciente ele possui algumas características e isso vai sendo manifestado na primeira fase do desenvolvimento humano, e aí nós estamos falando da infância, vai aparecendo na adolescência e via de regra é aquilo que eu falei, o paciente ele vai passando por cima disso. Ele vai deixando isso para depois, e as décadas vão passando e chega o momento que ele adoece. Então, todas as vezes que um paciente chegar com um estado mais agravado, assim, psicologicamente no seu consultório, é porque ele já vem atuando com esse ciclo aqui, só que não está funcionando mais. E aí ele adoece, tá ok? Então, repetindo o que eu já disse, é contínuo e ele se retroalimenta. E enquanto o paciente conseguir fazer uso desse ciclo interativo aqui de resistência, defesa e oposição, ele vai fazer. Ele não quer tocar em questões íntimas dele. E uma das coisas mais difíceis de trabalhar com o paciente é que ele não é consciente, ele simplesmente atua, ele simplesmente faz. E a grande virada aqui é começar a mostrar para o paciente que existe oposição, que existe defesa e que ele resiste tocar nas imaturidades. E que se ele não cuidar disso, isso vai impedir o processo de psicoterapia. Tá bom? Tá? Então tá aqui, ó, impede o processo de psicoterapia. Agora aqui uma coisa importante, talvez você já deve ter percebido na minha linha de raciocínio, mas eu vou deixar aqui mais claro. Eu falei que a oposição é o comportamento à narrativa contrária à psicoterapia, tá? Mas grava isso que eu vou te dizer, porque vale muito e pode ser uma virada de chave aí na relação com os seus pacientes. Onde tem oposição, tem defesa psicológica. Então, a oposição nunca está só. Existe uma defesa psicológica. Tá? E onde tem defesa psicológica, né, essa defesa psicológica está a serviço da resistência. Então, tem a oposição, tem a defesa, tem a resistência. Tem a resistência como base, tem a defesa como processo psicológico e tem a oposição enquanto comportamento manifestado na relação com você dentro do consultório. E por que eu falo isso? Porque existem alguns equívocos aí da psicóloga e dos psicólogos na relação com o paciente. E esses equívocos custam você não conseguir consolidar a carreira no consultório de psicologia. O fato de você se equivocar, certo? Você vai pagar o preço de não ter uma carreira consolidada no consultório de psicologia. Vai ter uma agenda vazia, vai ter poucos pacientes, vai ter psicoterapia de curto prazo com os pacientes, esse tipo de coisa. Paciente que falta, paciente que atrasa, paciente que paga pouco, né? Tudo isso vai acontecendo por conta de equívocos profissionais, tá certo? Quais equívocos são esses? Fazer a intervenção no comportamento ou narrativa de oposição do paciente à psicoterapia e não levar em consideração, não identificar as defesas psicológicas, não lidar com a resistência. Esse é o principal equívoco. Você vai lá, faz uma intervenção somente no comportamento do paciente, tá certo? Mas não leva em consideração as defesas. O que acontece? Você remove aquele comportamento, a defesa psicológica permanece e o paciente ele vai vir com outra problemática, com outra oposição. O comportamento sai de cena, a defesa fica e a defesa se manifesta de uma outra maneira na relação com você. Por isso que eu alenquei lá. Uma hora o paciente atrasa,
uma hora o paciente atrasa o pagamento, outra hora o paciente atrasa para a consulta, outra hora o paciente falta na consulta. Eu já tive pacientes e, essa questão de atraso de tempo ou de queixa financeira, ela acaba sendo sistemática. Se ocorrer na relação com o seu paciente, se ocorrer eventualmente, ok, faz parte. Mas eu chamo a atenção, o problema é quando isso ocorre sistematicamente, já faz parte do jeito de ser do paciente na relação com você. Ele está colocando isso para cada vez mais evitar o desenvolvimento da psicoterapia. Ele vai testando, em primeiro lugar, a sua paciência, a sua tolerância, a sua persistência, né? E aí o que acontece? Quando o paciente ele vai demonstrando uma oposição, você faz uma intervenção somente no comportamento. Vou te dar exemplo. Esse dia e esse horário não dá mais para eu vir para a psicoterapia, eu acho que vai parar. Eu vou parar. Né? Porque aconteceu situação XYZ e eu não posso mais a partir do mês que vem. Aí você vai lá e remaneja. Ok. Passa um tempo, o paciente vem com outro problema. Ou com o mesmo problema, colocado de uma forma diferente. Ele não iria conseguir mais em determinado dia e determinada hora por causa de questões do trabalho dele, e agora ele não consegue determinado dia e determinada hora porque ele tem que prestar um auxílio para um amigo, para uma amiga, para um parente, naquele dia, naquele momento, naquele horário da psicoterapia. Então percebe? Você vai fazendo uma intervenção com base no comportamento e na narrativa de oposição do paciente, você remaneja a agenda, né? Mas a defesa psicológica ela permanece. E o que acontece? A defesa psicológica vai se manifestar de outra forma. Tá? Então, lembrando o que eu falei no slide anterior, onde tem comportamento ou narrativa de oposição à psicoterapia, tem defesa psicológica. E por que eu chamo a atenção? Para fazer uma intervenção no comportamento e na narrativa, mas também fazer uma intervenção na defesa psicológica. Não adianta ir lá e simplesmente remanejar o dia e o horário do paciente. A defesa psicológica vai se manifestar de outra forma. Não adianta ir lá e simplesmente negociar os honorários com o paciente do valor X para o valor Y, porque as defesas psicológicas vão aparecer de outra forma. O nosso maior desafio, e isso eu vou falar ao longo das próximas aulas, vai ter uma aula específica por isso, nosso maior desafio é aqui, remover a resistência do paciente. Só que, defesas psicológicas, resistências do paciente, o paciente nem percebe, nem sabe que tem. E aí que mora o nosso trabalho, tá ok? E à medida que você vai identificando e trabalhando as defesas e removendo as resistências, o que acontece? O paciente prossegue no processo de psicoterapia. Aquela psicoterapia que estava em vias de ser de curto prazo, 3, 4, 5, 6 meses, ela pode ir para um outro patamar, de médio prazo e depois até de longo prazo, desde que você trabalhe isso aqui, defesas e resistência. Se ficar só no âmbito do comportamento, o paciente, via de regra, vai dar um jeito e vai sair fora. Bom, por que o paciente resiste e o que o paciente resiste? Tá? O paciente resiste tocar nas imaturidades e ou fragilidades. O paciente resiste tocar nos medos, nas inseguranças, nas dores que ele carrega dentro dele. E aí eu vou ter, mais para frente, nós vamos ter uma aula só para falar disso aqui, tá ok? Então, fica de olho nisso que eu te disse, onde tem oposição, tem defesa, onde tem defesa, tem resistência, e a psicoterapia, ela avança tão somente quando a gente vai removendo as defesas e a resistência e tocando nas imaturidades e nas fragilidades do paciente, tá ok? E via de regra, o paciente ele chega lá em crise de pânico, crise de ansiedade, ideação suicida, chega daquele jeito, que você sabe como é que é. Por quê? Porque essas imaturidades, essas dores que o paciente
ele possui foram se agravando. E aquele jeito de ser do paciente, defensivo com ele mesmo, não funciona mais. Então, essas crises, elas são nada mais, nada menos, essa é a minha opinião, com base na minha experiência clínica em 15 anos de consultório. Essas crises do paciente, nada mais, nada menos é do que a erupção, certo? É o desabrochar, né, das fragilidades que durante décadas ficaram negadas, reprimidas com o paciente. Ok? Bom, aí, na experiência clínica com o paciente, dentro do seu consultório com o paciente, uma das formas de você conseguir lidar, certo? Com essa questão da oposição, das defesas e da resistência do paciente. É a minha opinião novamente aqui para você, com base na experiência clínica. Não ser permissiva. Ser uma psicóloga permissivo, ser um psicólogo permissivo e confundir com a questão do acolhimento. Então, se você definiu o dia e o horário da consulta com o paciente, é naquele dia e naquele horário. Eventualmente, pode ser no começo do processo de psicoterapia, no meio do processo de psicoterapia, lá para o final do processo de psicoterapia, eventualmente fazer remanejamento. Eu costumo fazer o seguinte no meu consultório, para todos os pacientes. É toda segunda-feira, paciente X, é toda segunda-feira. 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. E é isso. Eu já falo para o paciente no contrato psicoterapêutico com ele. Eu vou reservar esse horário para você, tá ok? Nesse dia, nesse horário, eu aguardo você e você tem disponível os 50 minutos. Caso você não apareça, será contado como falta e na falta você paga os honorários. Na regra que faz parte do contrato psicoterapêutico que eu uso aqui com os meus pacientes. Tá bom? Porque se o paciente combina com você, você combina com o paciente, aí você tem outras coisas para você fazer na vida, dentro do consultório e fora, e se não mantiver a questão da agenda, ficar trocando, você vai sendo permissivo com a defesa psicológica do paciente, você vai sendo permissivo com o comportamento opositor do paciente, o processo de psicoterapia não vai vingar. O paciente, em algum momento, ele vai embora, tá bom? Então, não ser permissiva, não ser permissivo, regra número 1. Não confundir ser permissivo com ser acolhedor. Quando que você abre mão da regra? Em primeiro lugar, quando é exceção, não quando é conduta padrão. Se vira e mexe, você está abrindo a mão da regra, certo? Você está abrindo a mão das regras do contrato com o psicoterapêutico com o paciente. Se isso daí já é uma conduta padrão, você está sendo permissivo. Você não está sendo acolhedor. Tá ok? E quando você também pode abrir mão de determinada regra do contrato psicoterapêutico, quando isso causar um efeito psicoterapêutico com o paciente. Mas aí, mais para frente, eu vou dar mais exemplos sobre isso. Tá? Então, não ser permissivo, não abrir mão das regras técnicas. Por que eu friso isso? Regras técnicas. Porque a conversa com o paciente não é uma conversa comum. A conversa com o paciente, o diálogo com o paciente é um diálogo mediado pelo procedimento técnico. Se não tiver procedimento técnico, o paciente conversa com qualquer um, ele não precisa ir no teu consultório. Ele conversa com o pai, conversa com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o amigo, com a amiga, em qualquer lugar. Ele não precisa ir no seu consultório para ter uma conversa comum, para desabafar. Não, ele vai lá para ser submetido a um tratamento de psicoterapia. Tá ok? Então, quando a gente fala para o paciente, toda segunda-feira, 10 horas, das 10 às 10h50 e custa tanto, são regras técnicas. Certo? E essas regras técnicas, elas fazem parte do enquadre. Rui, o que é o enquadre? O enquadre busca aí no dicionário. Enquadrar. Enquadrar significa organizar. Então, o enquadre é a organização técnica do consultório de psicologia para fazer a psicoterapia.
Tá ok? Grava isso, conversa com o paciente, diálogo com o paciente não é um diálogo comum, é um diálogo mediado pelas regras técnicas. Essas regras técnicas, elas fazem parte do enquadre da organização técnica do consultório, tá bom? Agora, para fechar, para finalizar, isso aqui faz toda a diferença. Ó, as regras do enquadre promovem a adesão do paciente à psicoterapia. Simplesmente assim. À medida que você abre mão das regras do enquadre, o paciente não adere ao processo de psicoterapia. Ah, mas meu paciente está aqui há 4 meses. Meu paciente está aqui há 6 meses. Né? Mas ele ainda não se entregou. Ele ainda está de forma defensiva dentro do seu consultório de psicologia. E em algum momento ele vai dar um jeito de sair da psicoterapia. Tá ok? O paciente que adere ao processo de psicoterapia, ele já é aquele paciente que por si só vai se dando conta dos comportamentos de oposição, das narrativas de oposição. Certo? Em especial, como ele administra o tempo dele e como ele administra o investimento do dinheiro dele. Tá ok? O paciente que coloca tempo, energia e dinheiro na psicoterapia é um paciente que está fazendo um esforço para aderir. O paciente que retira ou que não coloca tempo, energia e dinheiro na psicoterapia é um paciente que ainda não aderiu. Tá? E aí o paciente não adere por conta não só dos comportamentos, mas também das defesas psicológicas e da resistência. E aí ele fica lá com você 3, 4, 5 meses, literalmente vomita, né, as dores dele em cima de você, você faz uso da atenção terapêutica e da escuta terapêutica e ele se alivia. E aí ele vai embora. Paciente de curto espaço de tempo, 3, 4 meses, ele tem um alívio das angústias, das dores, da problemática dele. E ele finaliza o processo de psicoterapia por conta dele. Quer dizer que está solucionada a problemática? Não. Não. Quer dizer que está solucionada uma problemática na superfície da vida dele, que é a relação, via de regra, mais imediata da cotidianidade dele. Mas os conflitos mais íntimos ainda estão ocultos e desapercebidos do paciente e que futuramente, provavelmente, irão se manifestar na relação com as pessoas e pode ter novos agravamentos e aí o paciente volta a chorar as pitangas no consultório. Ok? Então aqui, na experiência clínica com seus pacientes, não seja permissivo. Não seja permissivo. Você não está lá para ser bonzinho, tá? Nem para fazer aquilo que o paciente quer. Você está lá para fazer o enquadre, aplicar as regras técnicas dentro do seu conjunto de teoria e de procedimentos técnicos que você já usa dentro do seu consultório. E, ao aplicar as regras técnicas, existe a adesão do paciente. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Deixa aí nos comentários, né, o que você achou dessa aula, qual que é a sua dúvida, qual que é a sua questão com relação a essa área, qual que é a sua problemática, certo? Com relação ao consultório de psicologia e eu vou promover novas aulas para poder ajudar você. Então tá bom. Um abraço, até a próxima aula.